Fala, galera do New Waycast, Érica do Douglas. Douglas da Érica. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Todo sábado às 18 horas pela Atitude TV, você encontra a gente. E para você que precisa de mais informações para seu relacionamento, para sua vida, para sua família, acesse lá @suneway ou @Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual, um tema que a galera gosta muito, pré-wedding. E para isso a gente trouxe um casal. É isso aí, um casal que está se preparando para o sim. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Rebeca. Obrigada. Obrigado, Érica. Doug falou bem, gostei. A caminho do sim, né? A caminho do sim. O marketing deles, né? É verdade, né? É um concurso, né? Era mensagem subliminar, vocês não podiam ter falado isso. entendi. Desculpa. Pode falar assim. A gente tá no segundo curso deles, tá, galera? A gente só tem um curso, gente. Para você que ainda não conhece, para você que ainda não fez um curso que prepara, né, para um casamento saudável, casamento abençoado, você já pode mandar aqui a sua mensagem, seu direct sobre o curso A Caminho do Sim, que a gente manda todas as informações, não é? É isso aí. Mas vamos lá, vocês têm muita história para contar, não Muita tem? história. Por onde Porque vocês começar? namoram há long time. Que isso, hein? Quase 8 anos já. Eu ia Quase falar, 8 o que é long anos. time? Vai fazer 8 anos em fevereiro. 12 de fevereiro do ano que vem. A Rebeca deu uma respirada fundo. Por que será? Vou que passando será? pela prova, dando glória a Aleluia, Deus. Senhor. Vamos lá, eu quero ouvir o Felipe. Como tudo começou? Tudo começou na escola. No recanto, Não. aqui no Eu era recreio. adolescente, né? No ensino médio, que eu conheci ela. E assim, à primeira vista, eu não gostei dela, não. Tipo, achava ela meio irritante, meio... Assim, foi muito pegajosa, assim, física. E eu sempre fui o contrário disso. Nunca fui de muito contato físico. E ela mesmo, assim, qualquer Diferença pessoa... homem e Ela mulher. ficava te pegando? Não, eu ficava Assim, assim, tipo... zoando, aí beliscando, fazendo cosquinha, esse negócio assim, entendeu? É, tipo isso. E aí eu tinha uma certa, assim... Resistência. Uma certa resistência. E aí, assim, nos primeiros meses eu não fui nem amigo dela, mas a gente era da mesma sala. E aí depois a gente começou a ficar amigo, assim. Bem amigo. A gente foi por quase um ano amigo, assim. Acho que uns 8 meses por aí no ensino médio amigo. Até que eu percebi que eu tava gostando dela. E aquele rito acabou? Acabou. Palhaçada de garotinho de 15 anos, Acabou. né? Tu percebeu que foi uma roupa diferente? Cara, não, foi assim... Com uma pegada diferente? Foi quando eu comecei a perceber que eu tava sentindo muita falta dela e qualquer coisa que eu via e olhava, eu lembrava dela. O rito dela marcou ele, A mãe é braba. Foram fortes emoções, né? Aí, Então, tipo assim, eu olhava, passava na rua, alguma coisa, lembrava, manda essa aqui pra Rebeca. Eu falei, cara, E aí, até algo tu estranho. se tocou assim, nossa, será que eu tô gostando daquela garota? Foi assim? Eu comecei a pensar, eu comecei a falar com uma amiga minha que eu tinha na época, um amigo, falou, deve ser isso mesmo. Você tinha tá quantos gostando. anos? Tinha 16? Por aí, 16. Quando não tinha Ela tinha namorado memória ainda? melhor que eu. Não, nunca tinha namorado. 16 E eu anos. não era crente também, mas nunca É tinha uma namorado. boa idade pra namorar, 16 anos. Não indico. Eu achava na época, né? Na época, né? Não indico. Não indica. Aí, eu comecei a namorar com... A gente começou a namorar, você é um pouco mais velha, né? Um ano e meio. É, um ano e meio mais velha, mais ou menos. Sim. Mas eu tinha 16, E você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 18 ou 17 e meio, alguma coisa assim. Quase... acho Você que é ela mais tinha velha que 18. ele? Sou. Era um Então, ano é e- porque eu repeti e entrei na É turma isso. dele. Ela tinha 4 turmas pra entrar e entrou na minha Aí turma. eu achava assim, fofinho, um garotinho mais novo, assim, fofinho. E eu, a menina mais velha que tinha entrado na se turma. achane. Claro. Minha amiga, Experiente, minha pô, melhor tinha um amiga ano. tava na sala e a turma era bem pequena e todo mundo da turma, tipo, já tinha estudado junto, tipo, a vida inteira. Então foi bem legal a turma que eu entrei. E aí ele tava lá na turma. Aí no início eu ficava, ai, que fofinho, que garotinho engraçadinho, porque ele sempre era engraçadinho, assim. E aí, tipo, eu ficava tipo, ele não gostava. Queria ter a imagem de galanteador. Não. Mas quando que despertou esse olhar para o Felipe? Um olhar diferente. Ele era o garoto engraçadinho, fofinho e só? Sim. Você só via isso nele? Sim. Desculpa interromper, mas até quando eu fui falar pra ela, foi em Você se dezembro. declarou? Quando eu me declarei. Foi lá e falou o quê? Falei pra ela, tô gostando de você, A gente tinha nem ficado. tô apaixonado por você. E Nossa, eu quero. assim, direto e eu e quero reto? namorar com você. Um pouco assustador, né? Pro E menino aí, de 16 você? anos. Ela, Aí eu fiquei, tipo, não em quero choque. nada, não. Você falou, não quero? Não Aham, quero. eu falei, tipo, eu não...
sei lá, eu não gosto de você agora, mas eu posso me afastar pra não te magoar. Aí ele falou, não se afasta não. A gente pode ser só amigo e tal. Mas aí eu ainda falei pra ela, ainda vou namorar com você também. Como é o termo que vocês usam aí? Ficar? Não, que é Friendzone. crente. Friendzone. Isso. Friendzone. É. Ficou nessa? Você queria isso? Tipo, não queria. Era Queria o que namorar com tinha, ela desde o pô. início. Só que eu falei pra ela, quando eu tava gostando dela, que eu ainda ia namorar com ela. Ele tinha uma certeza, Tinha assim, que essa eu falei, certeza. gente... Mesmo ela não gostando de mim. Só que pra mim, na minha Tanto cabeça, é que eu falei com ela em dezembro, que eu tava gostando dela. A gente beijou na boca a primeira vez em janeiro. E em fevereiro a gente começou a namorar, que eu pedi ela em namoro. Então vocês ficaram antes de começar a namorar? Sim. Até bebi uma água pra você que tá em casa, né? Um mês antes de começar a namorar. E aí, crente fica? Cara, eu tava muito incerta do que... Porque, assim, pra mim, na minha cabeça, assim, se eu levasse pra apresentar... Eu nunca tinha apresentado ninguém, que eu tinha gostado de... Você já tinha namorado antes? Não. Ele também foi o primeiro namorado? Mesmo você com 18? Sim. Eu já tinha gostado, mas, assim... Não, nada, assim, sério, né? E aí eu falei, cara, pra eu apresentar, a minha ideia de relacionamento era, assim, muito engessada. Tipo, eu tenho que apresentar e aí, se eu errar, ferrou, né? Eu acho que isso é muita ideia da pessoal que é da igreja e tal. Isso é muito ruim, né? Mas aí, enquanto não acerta, vai ficando. Não. Mais ou menos, né? Não. E aí, Não. Douglas? Ela tá querendo explicar pro público. Então, assim, não quer dizer que você ficou ficando com É vários, porque, né? assim, Não é isso isso? tem 7 anos e pouco. Você Eu não ficou sei como só com o funciona. Felipe, né? Tem quase 8 entendeu? anos. Então, né? é porque tem pessoas que vai ficando, não é o seu caso. Entendi, É isso não que ela tá namora, entendi. isso aí, é esse entendi. público que ela tá querendo porque alcançar. Sei. quem tá em casa ouvindo a gente pode ficar na dúvida. Então, pra eu não apresentar os meus pais, ainda se apresenta hoje? Não se apresenta, mas tem que apresentar, gente. Entendeu? Honrar pai e mãe No é caso, mandamento isso é pro bíblico. próximo capítulo, como minha mãe conheceu o Felipe. Então, antes que Mas- você crie uma nuvem de fumaça na cabeça, Isso. a Rebeca não ficou ficando com geral, Ah, não, é. tá? Não, Isso. O que a gente quer dizer é que Deus não se agrada disso. Então, se você está nessa condição, se arrependa, assim como a Rebeca, né? E E volte pros comece caminhos do Senhor. a namorar, para ter a bênção completa de Deus. Tá. E aí, Felipe falou com você em dezembro. Sim. Janeiro, você já estava beijando a boca dele. Isso porque não queria. Não queria não. Mas aí ele ficava me perseguindo. Perseguindo, olha isso, gente. Seguindo. Parece que Até amor, isso o aqui tá Fabrício sendo e a gravado, Ana hein? riram. Perseguindo. Eu fui pra casa Sou da minha jornalista. amiga, ele ficava indo lá, tipo assim, me ver. Marcava de ver o nascer do sol comigo. E eu, meu Deus, que... E você não marcar queria de nada. ver Você não queria nada. Marcar de ver não é perseguição, é um convite. Perseguição é tu tá no shopping, ele tá atrás. Tu É tá no isso. supermercado, Eu o não cara tá seguia ela, atrás. Escutem a eu mãe de chamava, vocês, porque minha mãe convidava. percebeu que ele estava gostando de mim. E eu falei, não, mãe, ele é só meu amiguinho. Existe amizade? Existe. Aí- Lucas, um beijo pra você. Lucas era amiguinho de infância, de bebê. Sim, é meu só. irmão. Eu acho que é... Mas a amizade homem melhor, os homem casos mulher. raros que acontecem normalmente são esses, né? Normalmente Sim, não. isso que é muito acontece são raro. esses. Isso é uma Que é de- amizade... Isso é uma tipo, exceção. Sim, Que é sim. de infância, é outra coisa de... Acho que não existe, tipo, agora, nesse estágio, ou já adolescente, você ser Não, amigo... É, Uma não, coisa é ser não. amigo do casal. Que geram... Exato. Agora, outra Porque coisa... a amizade entre homem e mulher pode gerar um vínculo emocional que pode gerar Uma intimidade. um sentimento. Isso pra mim, na adolescência, era confuso. Porque como eu tive uma base de amizade muito boa, eu sempre fui muito inocente. Então, eu não sabia quando a pessoa estava se interessando. Eu achava que eu podia, sim, ser amiga. Porque... Você sempre foi muito extrovertida, muito tem expansiva, falar com todo mundo. Então, Tem isso, é. tipo assim, você via como uma amizade, mas pode ser que alguém algum homem igual a ele, algum rapaz te visse de... Tava ali me maldando, será? Não, querendo, te desejando, não maldando, né? Não, ele falou que não. No primeiro momento não foi o isso, hormônio não. não é no primeiro momento, convertido. assim, eu nunca imaginei... Eu não era crente, né? Isso é verdade. Isso foi um Quer dilema dizer, pra mim eu também. sempre- Por isso que eu não... Eu criei em Deus, mas eu não era crente. Não vivia... Às vezes ir pra igreja Tu vai ser e tal. crente aqui, né? Vamos combinar, né? Sim, Sim, foi sim. criado não foi criado Frequentava num... num time batizado, não vivia nada disso que eu vivo hoje. Só que pra mim já foi uma loucura, do tipo, eu falar que gostava de uma garota sem nem beijar ela, sem ficar com ela. Isso não é uma coisa normal no Isso foi mundo. bem impactante. E eu era do mundo. Então já era pra mim algo meio que fora da caixinha. Ele falava que me amava. É, Você falava... amava ela, Felipe?
Tipo, isso é surreal. Que louco, Isso Felipe! é surreal, exatamente. Todo mundo ficou tipo, cara, como assim? Porque até então ele era, tipo, aquele menino engraçado, tipo, até então imaturo, porque normalmente os meninos demoram a amadurecer, né? Só que ele tinha ficou 16 muito anos. decidido comigo, tipo assim. Ele falou, não, eu te amo, eu vou namorar você, pode apostar. Por mim, eu nem ficaria com você, eu já ia namorar você. Eu fiquei tipo, calma, por favor. E eu não tinha esses princípios, né? Eu cristãos. digo que ele tinha, mas ele não sabia, né? Não sabia, talvez. E como é que foi, Rebeca, namorar um rapaz não crente? Tu tava crente? Eu tava mais ou menos, né? Eu digo assim, porque... Hoje você não namoraria um não crente, né? Não. A intimidade que você tem em Deus. Então, eu não acredito em namoro evangelístico, né? Mas ele falava pra mim que era evangélico, então eu não sabia por trás da história. Eu sempre falava, Entendeu? assim, qualquer um que perguntava a minha religião, eu falava hoje ele que era tem- evangélico. hoje Por ele que tem você falava discernimento. isso, se você não era? Porque ele ia na igreja e, Não, tipo, mas eu só ia assim, raramente, não sei, eu falava... Não Porque sei. na estranho. verdade é o seguinte, no Brasil você tem que ter uma religião. Mas a maioria fala que é católico, É, sem mas ser eu falei protestante. católico. Mas você Só no que eu meio nunca social gostei, não sei tem porquê, que eu nunca ter. gostei, todo respeito, né? Nunca gostei de falar que eu era católico, ou quando minha avó, por exemplo, parte de pai é católica, tem gente da minha família que é espírita e tal. Eu nunca frequentei e nunca gostei, assim. Então, eu sempre, mesmo sem conhecer qualquer religião, eu sempre falava que eu era evangélico. Então, porque Então, no tipo- Brasil você tem que ter esse papel no rol social. Então, tem pessoas que escolhem. Eu costumo falar, até fulano de tal é evangélico, gente. Por quê? Porque virou Sim, algo... de 2000 e, vamos botar assim, de 2005 pra cá virou comum falar que é evangélico, entendeu? Eu Às tive vezes até uma o base status muito também. boa, tipo, criança, mas devido a algumas coisas, assim, tipo, quando eu fui ficando adolescente, assim, eu fui perdendo um pouco algumas bases importantes, digamos assim. Tu foi nascida num lar cristão. Sim. Tá. Mas você não estava muito firme em Deus. Não, acho que você tá naquela época que você decide se você tá seguindo aquilo pelos seus pais, ou se é porque você entende, né? Eu sempre entendi que eu nasci por um propósito, claro, nunca falei, não, não quero seguir isso, mas você começa a ter as suas próprias pernas para caminhar com Deus, né? Isso faz muita diferença. E ele foi uma das outras experiências que eu tive mais velha, porque eu coloquei isso diante do Senhor. Eu falei, eu não quero. E isso eu sempre colocava, assim. Eu falava, cara, eu não quero uma pessoa que não seja para eu namorar e ficar para sempre, assim. Eu sei que eu posso errar, claro, mas para mim ia ser uma experiência muito frustrante, sendo bem sincera. Porque eu sempre idealizei o casamento e o namoro antes de tudo. Isso eu tive até que dar uma ré, né? Porque vem a faculdade, vem a escola. E aí eu entendi que Deus queria que eu namorasse o Felipe. Porque o Felipe tinha princípios. Mesmo E não aí, sendo cristão. Mesmo não sendo cristão. A gente teve uma conversa logo que a gente começou a namorar. E aí eu sentei ele no quarto e falei assim, cara, olha só. E aqui em casa Foi no assim que shopping, não foi funciona. no quarto? Foi lá no quarto. Tinha lá. que ter sido no shopping. Não, no shopping foi declaração. Falei assim que Não, funciona, tipo, aqui em casa. Assim que eu normalmente sou criada, tal. Se você não aceitar, eu acho melhor a gente terminar agora, porque vai ser menos doloroso pra mim. E aí ele falou, não, eu tô com você nessa, tal. E Você aí, falou o que pra ele nessa conversa? cara, eu falei assim, por exemplo, eu nunca comemorei carnaval. E ele já tinha ido uma vez num bloco de carnaval. E aí eu falei, bom, a gente começou a namorar em fevereiro, né? Então, tipo, foi bem assim reflexivo. Então, assim, eu nunca pisei num bloco de carnaval, nunca fui numa avenida, tipo, nada. E eu falei, cara, eu não tenho esse princípio. Então, tipo, isso pode bater. Isso me preocupava. Só que ao mesmo tempo, assim, eu não sei explicar, assim, o que Não, aconteceu. e falou também, assim, algo que foi o que mais me pegou, assim, na época, e que eu fui entender depois também. Ela falou, o jeito, né, como eu sigo a Deus, que também é sexo só depois do casamento. Eu não ia lembrava que eu perguntar, falei isso. Como é que Então- fica? Porque assim, namorar crente, namorar não crente, hoje, né, antigamente era muito... Acho que isso era muito claro no meio dos relacionamentos cristãos. Não, né? Nós entendemos e seguimos a Bíblia e Jesus deixou bem claro lá que não era para praticar sexo, né, antes do casamento. Esse é um presente que Deus dá aos casados, né? Hoje as coisas mudaram um pouco. Tem casais cristãos que
praticaram sexo, se arrependeram, voltaram atrás, né? Tiveram um new way, um novo caminho. Na sua cabeça, você não teve nenhuma preocupação em relação a isso? Namorar um cara que não é crente, óbvio que ele iria querer sexo com você? Eu nem pensava nisso, sendo bem sincera. Tipo, não pensava mesmo. Contanto que eu era muito, tipo, cara, eu idealizava a noite do casamento, noite de núpcias. E como eu era muito inocente, real, gente, isso é real, assim. Eu não... Contanto que quando ele gostou de mim, eu, tipo, tá bom. Então, assim, não era uma coisa, tipo, sei lá, ali não era o principal pra mim. Eu pensava mais em como ele ia ser acolhido pela minha família, que era uma coisa que até então sou filha única, assim, tipo, fui criada como filha única, que impactaria mais. E eu nunca tive experiência de relacionamento, então, assim, eu tava entrando num mar desconhecido, né? Então, assim, pra mim até ali era esse mundo ideal. E da minha parte, né? Na época, e ainda também, eu tava tão apaixonado, assim, que se ela falasse... Porque pra mim era uma loucura, né? Caraca, fazer sexo só depois do casamento, tipo, não vou casar agora. Tenho 17 anos. Uhum. Mas tu já pensava em fazer? Com certeza, né? Não sei, tem que perguntar, porque tem, entendeu? Até antes de namorar ela, com outras pessoas. Assim, eu entendo que... E eu tive oportunidade de fazer sexo com outras pessoas e às vezes eu até queria. Só que eu entendo que por várias oportunidades Deus me guardou, assim. Verdade. Foi uma loucura, assim. Verdade. Em várias oportunidades. Deus não deixou eu ir pra tal lugar, ou não deixou eu ir mais fundo em alguma pessoa e tal. E aí quando ela falou essas coisas, eu tava tão assim, e ainda Eu sou, sou né? encantadora, galera. Que eu assim, faria qualquer coisa assim que eu achasse correto. E eu não achei aquilo nada errado. Quando ela levou pra você, você achou normal, tranquilo? Não é que eu achei normal, nem tranquilo. Mas eu não achei aquilo errado. Eu achei que aquilo algo de princípio. Entendi. Aquilo algo, de certa forma, correto mesmo. Sem ter noção nenhuma do que é, do porquê. Então eu falei, isso tem um sentido, tem uma explicação, tem um porquê. E o principal era respeitar ela. Não era nem respeitar a Deus, na época. Não era, eu estou fazendo isso por temor e princípio a Deus. Não. Ela não quer isso, então é isso. Isso foi uma coisa também que eu entendi depois, assim. Minha mãe sempre me explicou que tinha algo espiritual, né? E ela sempre foi muito... não falo rígida, não, mas foi muito incisiva nos princípios, né? Mas eu entendo que, assim, cada um tem um testemunho, cada um tem uma história, assim, né? A gente tem 8 anos aí, hormônios não são convertidos, gente. Sim. É difícil demais, assim, realmente. Oportunidade não é o que falta, você cada vez mais está íntimo da pessoa. Literalmente, não tenho vergonha nenhuma do Felipe. Nenhuma. Sério mesmo. E isso é muito complicado, porque acaba que você mistura, às vezes, a relação, né? Tipo assim, você tá tão íntima, mas você tem que ter ainda, né, uma parede ali, né, digamos, enfim. Tem que se blindar. Um limite. Mas eu não lembrava eu não sabia essa percepção dele. E aí eu comecei um caminho que até então era o meu conto de fadas. Eu sempre fui muito, tipo, coisas... fantasia, né? Princesas da Sempre Disney. Princesa, príncipe. Ana falava que é o príncipe Felipe, que a princesa preferida dela era a Aurora. Eu fiquei encantada, porque quando eu comecei a namorar ele, e eu era pequena, eu confundi o nome do Jeep com Felipe. Eu morei ali no Novo Leblon, aí eu passava e tinha um Jeep, eu falava Felipe, isso pequena. Depois eu comecei... Profetizando, a criança profetizando. Gente, surreal. Chega, ficou vermelhinho, rosinha. Que lindo. Ele fica emocionado, gente. Mas aí vocês sabem que casamento da vida real não existe príncipe e princesa, Sim, né? Passamos muitas coisas, não tão boas também, né? Nem namoro. Agora somos noivos, né? Graças a Deus. Mas olha só, o Douglas sempre fala que quanto mais difícil a mulher mais um homem se encanta. Essa é a ideia, né, quando você trouxe. Não é se encanta, ele valoriza, porque tudo aquilo que vem fácil, largo, é o caminho que leva à perdição. Isso tá encarregado na nossa alma. Então, tudo que é fácil, o ser humano despreza. Entendeu? Eu estava vendo um filme em que a menina ela era difícil, mas porque as pessoas falaram, ela começou a ser fácil. Uhum. Isso trouxe consequências para a vida dela. E no futuro ela viu que aquilo só trouxe prejuízo para a vida dela. Porque ela ficou conhecida como aqui no Brasil chamavam de galinha, lá era outra coisa, né? A piriguete. Agora esse é um termo mais novo. E depois ela adulta... Eu sou nova, meu amor. Não,
piriguete existia na minha época. Piripipiri, tinha aquele, e depois gente, de vou adulta, cantar. ela virou a fracassada que não conseguiu ter um casamento, um relacionamento, porque a vida dela sempre foi voltada para essa área de intimidade física. E aí o homem que tem relação fácil assim, ele não valoriza, ele não prioriza. E no Porque já foi. início do namoro foi realmente a decisão mais difícil. Porque Foi o que mais pesou pra você? o que mais dificultou o início do namoro pra gente foi a relação que a gente tinha com um amigo nosso em comum. Que é uma história longa. Então, e também que eu tinha... que eu tinha um interesse também, eu tava meio que de papo com outra garota. Então, e essa outra garota era o caminho mais fácil. Muito mais fácil. Porque eu disse não pra ele, e aí porque ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não vou ficar com ninguém, eu vou esperar você. Só que assim, é complicado, né? Porque eu também, comecei a fazer assim nele, né? Eu comecei a tratar ele bem amigo. E aí ele começou a surgir oportunidade e ele ia aproveitar aquelas oportunidades. Então, a gente era amigo, ele ia me ver tudo, mas ele começou a ficar com outra menina e eu sabia. Ele, agora eu vou lá Ela sabia. E, tranquilo. Mas ela sempre foi o mais difícil. Eu escolhi realmente ela, assim. E quando ela me se escolheu. deu a conversão, a mudança, como que foi, Felipe? Depois de quanto tempo de namoro? Quando eu pedi ela em namoro, no dia que eu pedi ela em namoro, dia 12 de fevereiro, a gente foi pra igreja logo depois. Só que foi a última vez... Você não Que foi a a gente última foi na minha vez? antiga igreja. Foi a última vez, aquele dia que eu pedi ela em namoro, foi a última vez que a gente foi na Você antiga convidou igreja ele dela. pra ir na sua igreja? Sempre ia, assim. A gente sempre ia. Então, só que... Então, tem a história que a minha mãe encontrou a gente, né, também. Mas aí, a gente sempre ia. O que aconteceu? Eu fiquei com medo de contar pra minha mãe. Porque eu falei, cara, a opinião da minha mãe tem um negócio, quando ela sente a pessoa, tem que acreditar. Porque não adianta, já bati Mãe, muita... né? Mãe tem isso. Nossa, meu Deus do céu, não sei que poder é esse. E aí, sempre que aparecia alguém gostando de mim, ela falava, esse não. Aí eu, tá bom. É importante ouvir pai e mãe. E aí eu, tá bom. Aí nisso, o que aconteceu? Eu chamei todas as minhas amigas, eram um grupo de 6 meninas, né? Inclusive Lara e Duda, um beijo. E aí eu chamei ele também, porque ele era um amigo em comum das meninas também. E o meu amigo também, o Lucas, também tinha chamado. Ninguém foi, só foi a Lara e ele. E aí, o que aconteceu? A gente ia na piscina, nananã. Foi antes da gente começar a namorar. Foi em janeiro. Próximo, né? Aí a gente tinha ido na piscina, não sei o quê, e aí a gente foi num parquinho que tinha na época, e minha amiga estava sentada e ele foi me dar um beijo. A minha mãe desceu no exato momento do beijo. E aí, faz aí, Felipe. Aí ela só fez assim, a gente tava se beijando, ela... Gente. Aí eu, tia, Eu gelei. eu já pedi, eu já quero namorar com ela, só não tá namorando porque a gente não quer. Porque ela Só que ela não que quer. não sabe ainda. Não, eu falava pra ele, não vamos namorar. Não sei o quê. Ela tava me enrolando um pouquinho, entendeu? Não, e eu fui pedir aconselhamento pro meu amigo, e eu acho que ele tinha o mesmo medo que eu. E ele falou, não, espera ver, não sei o quê. E eu, então tá. Porque eu falei, cara, eu tô gostando dele, né? Eu nunca senti isso assim, dessa forma. E realmente pra foi algo namorar. rápido, assim. Foi radical. muito rápido. Aí a minha mãe viu e eu falei, Aí a minha amiga só fez, Aí eu falei, ela vai brigar comigo. Aí só que a minha mãe não brigou. Ela só falou assim, não, meu coração ficou em paz. Foi um bom sinal pra você? Foi. E aí, até antes da gente namorar, ele tava indo lá em casa, e aí eu expliquei pra ela esse processo, porque pra ela não entendia também, né, que, eu tava ficando antes, de namorar, né. E aí ela orou, Ela gente. não aprova, ela é uma mulher de Deus, né? Mãe da Rebeca. Um beijinho. Beijo, Mari. Aí ela falou, cara, eu senti de Deus e vou orar por vocês. E aí ela orou, ali, abençoando o nosso namoro, né, pedindo Nesse que momento? Deus... Antes da gente namorar. Sério? Uhum. Foi muito legal. Olha a benção. E aí isso pra mim me impactou também, porque assim, eu tinha entendido um sinal de Deus pra continuar, porque eu ficava assustada, julgo desigual é muito sério pra você construir uma família, né? Então assim, isso eu já tinha uma noção. Você não casaria com alguém que não... Não. Acho que primeiro por respeitar os meus princípios, porque Deus vem acima disso tudo, assim. Vem acima dele, vem acima... Enfim, de qualquer coisa. E você construir uma família, você ser respeitada como uma esposa cristã, acho que isso faz muita diferença, assim, uma namorada cristã, né? E aí ela orou, gente, isso foi muito legal, foi bem impactante. Desde então, foi só, assim, só foram coisas boas dentro das crises. E aí você se converteu na igreja dela ou não? Aqui, porque logo depois ela saiu. Eu tive um sonho. Foi o último culto, praticamente.
Do dia que eu pedi ela em namoro foi o último culto que a gente foi lá. E aí a gente veio pra cá. Foi bem doloroso pra mim sair de lá. Porque eu, tipo assim, tinha todos os meus amigos lá, eu fui criada lá desde pequena. Mas aí eu tava sentindo algo diferente, assim, e Deus fala muito comigo nos sonhos, né? E aí eu tive um sonho, na época eu sonhei com um pastor da época da adolescência falando pra mim que eu tinha que sair. E a minha mãe já tinha vindo aqui, também acho que estava orando por esse processo da minha adolescência, que é, assim, é muito complicado, né? Você vai descobrindo literalmente a sua individualidade, vai descobrindo o mundo, as outras coisas, né? E aí, enfim, eu falei, então eu vou sair. Eu entendi que o sonho foi bem impactante para mim. A gente veio aqui, né? Foi no apelo. Ele se batizou, eu tive que ser batizada porque eu fui batizada por aspersão, né? E aí coisas de, né, batista, eu era presbiteriana, enfim. Aí a gente acabou se batizando junto. Eu me batizei pela primeira vez, Acho que foi não tinha me batizado. 2019. 2019, eu acho, por aí. Que foi quando Vocês eu realmente... começaram a namorar em 2017. Sim. 2 anos depois. Eu não lembro exatamente se foi 2 anos, 1 ano e meio, mas foi por aí. Foi bem próximo. Por aí. E aí vocês ficavam vindo à igreja. Sim, Era sempre. isso? Era algo normal, comum? Sim. A gente, pelo que eu lembro, a gente sempre vinha pra A igreja, gente sempre né? vinha, a gente tinha uma célula também. Uma Quando célula. que vocês tiveram o verdadeiro encontro? Onde vocês mudaram essa trajetória Isso. e decidiram viver. Viver algo assim, uma vida dedicada a Deus. Porque daí então, que vocês, né, quando a gente vai ouvindo, a gente percebe que vocês frequentavam a igreja. Assim... Tinha princípios e valores, não tiveram relação sexual, entenderam que não era para ter. Mas, de verdade, quando vocês entenderam que Deus era o centro do namoro de vocês? Então, acho que, assim, às vezes o feeling... Eu acredito que foi quando a gente conheceu a Karen e o Isaac, assim. Que foi bem impactante pra mim e pra ele também. Foram líderes de vocês, líderes de célula? São até hoje, né? Viraram nossos amigos íntimos, assim. Tipo, realmente foram pessoas que investiram na gente. E... Insistiram em vocês. Sim, acho que é isso. Assim, pra mim teve 3 momentos muito marcantes de mudança e transformações, mas claro que... porque individualmente claro ainda, que, né? individualmente, é muito individual. Teve o batismo, que pra mim realmente eu tive uma transformação depois que eu me batizei. Então o batismo foi ali um marco Foi pro muito pra velho mim, Felipe morrer e Sim, entrar o novo. Foi muito marcante pra mim. O Vida Vitoriosa, também de que é um algumas retiro coisas espiritual de... que a nossa enfim, igreja E ele nunca faz. tinha feito um retiro, né? Sim. E ela sempre foi rata de retiro. Enfim, de liberar perdão. De várias coisas, né, que acontecem no Vida. Você viveu os processos, né? E quando a gente conheceu o Karen e o Isaac, que a gente ficou mais também... Quando a gente realmente construiu uma amizade, algo de discipulador e tal. Algo espiritual. Igreja, algo espiritual na igreja, que a gente frequentava a igreja, ia a célula. Tinha alguns amigos, mas não era muito puxavam firme. pra isso. não tinha. A gente sempre teve mais amigos fora da igreja do que na igreja. E isso acabava, às vezes, atrapalhando o nosso processo Hoje não. de crescimento, hoje a gente sabe? tem mais amigos dentro Aí da a gente igreja ficava do que meio fora. morno, assim, às vezes saía um pouco, às vezes voltava, sabe assim? Faculdade, aí depois mercado de trabalho. Isso mexe muito. E se você não souber voltar, né, a essência do casal, acho que é muito sério, assim. Né? É isso. Entendi. Então, olha a importância de você ter um casal, né, que acompanhe, que preste conta. Você vai ser um líder de ministério de família, ser um discipulador, mas fez toda a diferença na vida de vocês no relacionamento. É um casal casado, né? É um casal Não era nem casado, solteiro, era. diferente. É porque Não, eu achava lindo. Era tipo assim. Eu casei com 22, 21 anos. Eu ficava tipo, ai, que linda. Eu amo eles, tal, não sei o quê. Só que no início, da primeira vez, eu, sei lá, achei meio estranho. A assim. primeira impressão, impressão, que é deles, que eles foram lá pra célula antiga nossa. Supervisionar. Eu, gente, esse casal aí fica mexendo no telefone o tempo todo. Isaac parava de mexer tava no no telefone. Sei Eu já não. ouvi sobre mim. Sei não. É porque a gente tá fazendo... Sim. Ele sabe outras acompanhar coisas. as coisas quem tá ali Mas não sabe, foi, né? tipo, a primeira vez, tá? Aí E depois eu se acho que tem um pouco apaixonaram. da timidez também. Aí eu Não, porque ele tá acompanhando o roteiro. É que a pessoa... Então, tem gente que julga o supervisor, alguma Sim, coisa, porque... sem saber. Foi na minha célula e ficou no celular o tempo todo. Não, é porque ele tá lendo o roteiro pra ver se o líder tá seguindo o roteiro. A Karen tava dando a célula, eu acho. Depois de hoje que eu sou líder, dá pra entender melhor. Só que a gente é o líder. segredo né? dos supervisores. Pois é. Entendi. E aí, e isso foi em que ano que vocês encontraram Isaac e Karen? 2021.
Olha. Ah, que tem memória muito boa, eu não lembrava. Eu ia falar. 2019 se batizou, depois de 2021, 2 anos, né? A gente fez o curso com você em 2020 também, então... Isso eu ia falar, você conheceu a gente Foi antes. O online. ciúme... Conheceu a gente antes, nem se apaixonou primeiro pela gente. Que ó. Não, online. a gente amou o curso, a gente adorou o curso. Eu indiquei pra várias Mesmo pessoas, a online, gente amou que o curso. fizeram na Ah, é. pandemia. O curso One, né? Aham. Achei que ia casar 6 meses depois. É mentira. Olha a expectativa. Gente, eu tive que amadurecer muito. Ah. E a gente adorou, vocês adoraram o curso, só que a gente não criou uma relação de amizade, online né? é Não dá pra ter de vínculo. vínculo, Mas né? é quanto tempo Infelizmente. depois, né? Sim. Mas a gente sempre falou isso, falou, cara, que loucura, né? Tipo... Tudo acontece. A Erika e o Douglas, tipo... A gente não sabia, por exemplo, que vocês eram líderes do Isaac e da Karen. Sim, não, a gente não sabia. Até pouco tempo. Não, a gente foi convidado para um negócio de Eles não liderança. falaram, putz, né? Só foi saber lá no Falaram. negócio da liderança. Então, lá. Isaac e Karen são os nossos líderes e são melhores do que nós, porque a gente prepara os líderes. Então, a gente entende essa missão também de formar. Eu falo que todo bom líder é aquele que forma novos líderes. Sim, né? sim. Então, eles realmente foram os nossos primeiros líderes aqui de célula. Também ministram o curso de noivos no Ministério de Família. Mas que bom que vocês estão bem assistidos, né? foi bem impactante. Eu nunca tinha me sentido cuidada, assim. É, Não tinha essa isso. ideia, né? Olha a importância Isso. do Cuidado. discipulado, E isso faz né? muita diferença, porque quando a gente era de outra rede, né? Quando tava em outra célula, e a gente não tinha esse cuidado de perto. Então, tudo levava a gente pra se desviar. Tudo contribuiu Tudo aí. contribuía. Gente, sendo sincera, E a até gente- desviou um pouco, tá? Tipo, de Com parar certeza. de ir pra igreja, enfim. Sim, não tinha vontade de ir, queria viver mesmo, Mas tipo, depende festa. também de vocês, né? Não só do líder. Sim, vamos, sim. vamos trazer Sim. a autorresponsabilidade. Não, óbvio. né? Óbvio. Claro que é importante ser acompanhado, ser assistido. A gente sempre deixa claro que ninguém pode caminhar sozinho. Aham. Todas as fases da vida. Deus nos fez para nos relacionarmos. Então é muito importante ter alguém ali te acompanhando, ter alguém te assistindo. Mas mais importante ainda é a sua busca por Deus. Sim. Sua busca por intimidade, né? acho Pela que Era uma época presença. também que, pela minha parte, não tinha ainda... Uma maturidade, Uma maturidade espiritual, essa transformação que aconteceu no batismo, no Vida Vitoriosa, que é diferente, né? Bem, vamos entrar nessa fase maravilhosa, Eu louca, ia falar, vem cá, desafiadora da preparação dos preparativos para o casamento, né? Finalmente! Depois de 7 anos e meio, é isso? O povo quer saber. Você O povo quer saber. conseguiu. Como é que é isso? Cara, eu vou casar, o que eu tenho que fazer? É difícil? É fácil? Qual é o Dá dor de conselho barriga, número 1 para quem quer casar? Tem que fazer o quê? Maturidade primeiro. Maturidade? Sim. Pra mim, eu diria... Acho que vai muito de casa a casa, mas eu falaria muita fé, assim. Também. É. Mas eu falo maturidade porque, como eu falei, eu sempre quis casar. Então eu achava que o casamento era uma coisa. Sabe assim, tipo, eu achava que o primeiro ano de namoro, noivo. Era só ir lá e segundo ano de fazer. noivo, Se a entendeu? gente que casasse na época que a gente fez o curso antes, tava lascado. A gente tinha terminado no... Tava lascado. Deus permitiu a gente passar por muitas coisas, assim, de até a gente repensar se a gente continuaria junto ou não, pra amadurecer. Essa questão Sim. do casamento longo, né? Do namoro longo, né? Então, Namoro. o casamento é eterno. Mas o casamento, o namoro longo traz essas dúvidas. Sim. Né? Claro que vocês começaram novos. E aí complicado. até trazer uma maturidade, até trazer uma estabilidade, né? Para casar tem que ter estabilidade financeira. Sim, é porque eram duas pessoas também criadas lidando Não tinha, com... não tinha nem começado a faculdade. Tava no ensino médio. Saindo do mundinho da escola, que a gente se via Como é todo que você dia. fez pra ter a automotivação de continuar? Porque depois de 3, 4 anos, o negócio vai emperrando, Fala, Douglas, né? deixa Deus te usar. Vai emperrando, né? É, porque tem gente que tá assim, Sim. porque aí, como vocês falaram, altos e baixos. Normalmente baixo é quando você tá desanimando, já tá acostumado com aquilo ali, aí você não separa porque tá às vezes- acostumado. Que Engraçado fez não que separar? os baixos eram os momentos que a gente estava mais afastados de Deus. Claro. Sim. Tipo, Claro. isso hoje... Mas Os na momentos época não mais tinha... desafiadores que a gente passa é quando a gente não está em intimidade com Deus. Sim. Então, os desafios, o deserto vem, Deus permite para que a gente se aproxime dele. Mas o que te motivou? O Douglas quer saber. Eu também. Mesmo às vezes triste ou repensando, eu tinha certeza que Deus queria que eu casasse com ela. Então, se eu terminasse com ela... Mas quem escolhe a pessoa para você casar, Felipe? Não, sou eu. Ah, obrigada. Só que eu tinha certeza que era o nosso casamento, o futuro casamento era
um propósito de Deus. Ok. Entendeu? Um plano Era um objetivo plano dele de Deus. antes de me namorar, né? Óbvio que foi eu que escolhi, que Deus, enfim. Mas tem um propósito, de Deus. É, Amém. tinha mesmo. Então isso, ela sempre, até às vezes na briga e tal, eu lembrava isso assim na minha mente, de que... E até quando a gente brigava antigamente, falava assim, às vezes qualquer coisa, falava, vamos terminar, não sei o Isso quê. era horrível. Aí eu falei, amor, tipo, não dá pra mais falar Coisa de isso. adolescente, Não dá pra falar mais. A gente tá Brigou. no clipe Brigou. do TVZ. Que Então, vai brigar, É muito vai ruim cair brigar a no namoro, chuva, cara. e ele vai voltar Fica com sem beijo na flores. boca, é muito ruim. Só É. pode beijar. E se brigar, Aí né? na briga, então, ó, Bizu, tá namorando, não fica brigando Então, não. olha, dica Conversa. do Felipe. Pra você que quer casar, tenha fé. Dica da Rebeca, tenha maturidade. Trabalhe, Dica dos líderes. Qual seria a dica dos líderes? trabalhe. Faça um curso que prepare vocês. Vocês estão fazendo curso? Sim. Novamente, um não foi suficiente. Não foi suficiente. A gente... Tantos anos. a gente Não, é fez porque uma eles estão pegando a reciclagem. versão atualizada, entendeu? Com airbag duplo, Gente, ela duas quer usar a lições. gente depois pra dar o curso também. Sinceridade aqui, né? Nós colocamos um airbag duplo, criação de filhos e relacionamento Sim, sim. abusivo. É, claro, né? Tem o curso AN, que é ministrado no mundo, mas tem o curso A Caminho do Sim, que também será ministrado no mundo. Esse é o nosso Amém. desejo. E que vocês estão fazendo. Por que é tão importante fazer um curso para casar? A galera que tá em casa fala, curso para casar? É meio estranho, né? É quando eu falo Eu no acho- trabalho, o pessoal, "Ih, cara, Que isso? doido das Sim. ideias. Por quê? entendeu? Quando Mas fala. eu assim, acho que... Não, pode pode falar. falar. Pra mim, assim, o curso, o tempo de errar, o tempo que dá pra errar e dá pra terminar é no namoro. Uma vez que você tá casado, já era. É pra eternidade ou na morte. Então, um curso, na época do namoro, ele sabe exatamente, te faz primeiro te conhecer e conhecer o outro que você tá. Porque muita gente que namora... É bem confrontador, Não Aprendeu né? conhece nenhum outro. direitinho, aprendeu Ah, direitinho. Não sabe- Ele tá É. aprendendo. Brincadeira. Então, não conhece o outro, né? É isso É. mesmo. Vou dar um pequeno ajuste, tá? Até no dia do casamento você pode desistir. Se tiver dúvida, Eu trabalhava na... bom não tá no altar, né? É, eu trabalhava na rodovia fazendo fiscalização e tinha um sargentão lá, um cara brabo, né? A filha dele ia casar. E aí, eu falando dos cursos de noivo, já trabalhava com noivos. Aí ele, pô, aí, o senhor nem sabe, minha filha, no dia do casamento, desistiu. Eu falei, glória a Deus. Aí ele, como é que eu falei? Glória a Deus. Melhor do que desistir um Aí dia eu falei, depois. ela desistiu porque não, ela resolveu que não tinha que casar e não foi. E falou que não ia no dia do casamento. Eu, e aí? Aí ele, ó, reuni a galera e fui pra festa. Já tinha Já dado tava dinheiro pago. pra tudo. Então, assim, até o dia do sim, dá pra dizer não. Entendeu? Verdade. Bem, É o estão último preparados? Estão preparados? Pra quê? Pra aquela pergunta. Você quer uma caixa de pergunta ou quer R$2? Caixa Então, misteriosa. não tem. Eu quero um Não presente. tem. Isso só foi, Minha né? linguagem do amor. Isso é só para o mês das crianças, né? Não tem cupcake. Então agora é a pergunta surpresa trazida pela Ana Vilotti, que canta e Olha fez lá, o curso Ana. A Caminho do Sim. Cuidado, hein, Ana? A equipe trouxe uma pergunta aqui bem legal, nem fui eu. Obrigada, Ana. Que é uma pergunta que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Lá vem bomba. Durante esses 8 anos de namoro, vocês, já estando namorando, se sentiram extremamente tentados a ter intimidade sexual? Com certeza, gente. Que Gente, absurdo. se você não tem vontade, você nem casa. Tinha horas que eu olhava assim e falava, gente, que gato. Que gato, meu príncipe da Disney. E aí? Acho que assim, sim. E o principal é a gente traçar estratégias de como isso não acontecer. Porque tem lugares, ambientes que vão estar mais propícios para acontecer. É fugir mesmo. Fugir disso, é ser covarde. O pastor José fala muito disso. Ó, eu não vou, não é porque eu sou fortão, não. É porque eu sou medroso mesmo, sou covarde. Então, eu prefiro ser covarde do que... Não adianta. Se for, vai. Então... Aí a Bíblia É fala... meio esquisito falar isso, mas é isso Não é mesmo. para resistir à tentação, era para fugir à tentação. Muito obrigada pela presença, a participação Obrigado. de vocês aqui. Obrigado que a Deus vocês. abençoe mais e Amém. mais aí, né? Esse preparo e o casamento. Tá bom? Obrigado. E você já sabe, a gente se encontra no próximo sábado às 18 horas aqui na Atitude TV. Meu beijo. Tchau. Tchau.